Como criar conteúdo todos os dias sem burnout? Veremos nesse vídeo 5 passos práticos para você criar conteúdo todo dia e não se sentir sobrecarregado, não sentir todos os efeitos colaterais de manter a constância produzindo conteúdo. E por que que eu decidi gravar esse vídeo? Por que que eu acho ele tão pertinente, além do óbvio? Bom, além do óbvio, do simples fato de que, cara, é uma boa ideia criar conteúdo todos os dias, nós podemos imaginar que com a inteligência artificial, o conhecimento ele ficou ainda mais acessível. Se já era nos tempos de rede social, nos tempos de Google e tudo mais, agora com a inteligência artificial ficou a um prompt de distância, a uma pergunta de distância, boa parte dos conhecimentos por aí. É claro, existe, né, aprofundamentos e uma série de coisas, mas esse conteúdo simplificado, né, a informação simplificada, ela está cada vez mais acessível. Então, imaginando que num futuro breve todo mundo vai saber as mesmas coisas, a gente tem duas saídas para continuar gerando valor e continuar tendo uma marca sustentável e lucrativa nas redes sociais, na internet e pelos próximos anos, na minha opinião. Quais são as duas saídas? Primeiro, uma eficiência extrema na produção de conteúdo e, segundo, uma audiência, ou seja, um grupo de pessoas que, por livre e espontânea vontade, decidiu prestar atenção no que você tem para falar. Eu não vou falar sobre o primeiro ponto, a eficiência extrema, eu quero me concentrar no segundo, a audiência. Ter essa audiência é, de fato, o maior diferencial competitivo que alguém pode ter. Então, para construir uma audiência, o que a gente precisa? Comunicação frequente. Não tem outra saída. Criar conteúdo todos os dias, independente da mídia, independente do formato, independente da circunstância, é a alavanca, vamos dizer assim, mais eficaz para construir essa audiência. Então, os 5 passos, né, que a gente vai falar aqui, eles nos ajudam a ter esse hábito diário de criação, mesmo que não seja um conteúdo especificamente para o YouTube ou especificamente no Instagram, mas o hábito de criar, certo? Pode ser para dentro da sua comunidade, para dentro da sua mentoria e tudo mais. É ter esse hábito constante de criar. Então, eu já reforço que se eu fosse você, eu não ignoraria o último passo de jeito nenhum. Fique comigo até o final, porque você vai entender. E eu sei que existe uma objeção logo de cara, que vem, especialmente para quem está começando ou até os mais intermediários. Cara, eu preciso realmente postar todo dia? E a resposta é não, você não precisa postar todo dia para ter o seu resultado aí na internet. Só que, se você quer ter um resultado significativo, se você quer vender bastante, se você quer, né, ter aí muito lucro, sim, postar todo dia é altamente recomendável. E para postar todo dia, faz todo sentido do mundo você criar todo dia, né? Para que você tenha aí uma boa, a gente fala gaveta de conteúdo, né? Onde você cria bastante e aí você consegue prever aí dias futuros e deixar tudo agendado e coisas do tipo. Então, nesses 5 passos, ter o hábito, vamos entrar nos 5 passos para ter o hábito da criação de conteúdo, crescer a audiência e vender mais. O primeiro passo ele é muito simples, é você declarar o seu compromisso, preferencialmente de forma pública. Como assim? Uma coisa é você dizer, olha, eu vou começar a produzir conteúdo todos os dias, certo? Outra coisa é você dizer, todo dia, às 8 da manhã, eu vou chegar no meu escritório e eu vou produzir conteúdo por 1 hora. Eu vou dedicar os primeiros 60 minutos, os primeiros 100 minutos produzindo conteúdo. E assim você reserva, nesse exemplo, a primeira hora do seu dia para aquilo que potencialmente é o que vai te colocar, vai te deixar vivo no longo prazo. Não é? É o que vai melhorar o desempenho do seu negócio como um todo no longuíssimo prazo, né? Ao longo dos meses. Então, na prática, o que você precisa fazer? Você vai definir onde você vai produzir conteúdo, ou seja, no meu escritório, eu produzo aqui no meu escritório. Quando você vai produzir, olha, eu vou produzir às 8 da manhã, né? Todos os dias, por exemplo, ou outro horário, enfim. E por quanto tempo você vai fazer isso, certo? Tem um horário para começar e tem um horário para terminar. Esse é o primeiro passo, simples assim, declarar esse compromisso
E aí, como eu disse, se você quiser deixar público, né, ainda melhor. O ponto é você definir exatamente onde, quando e por quanto tempo você vai produzir conteúdo. E aí a gente vai para o passo 2. Honrar o seu compromisso publicamente. Então, a minha sugestão para você, especialmente se você está no começo, se você já tentou, né, já tentou começar a produzir conteúdo, mas logo você para e tudo mais, a minha sugestão para você é publicar tudo que você produzir em até 24 horas. Dessa maneira, você vai criando um ritmo de posts que honra esse seu compromisso diário. E o que é muito legal é que quando você cria o conteúdo e publica ele, você tem um retorno, um feedback, né, um retorno de uma espécie de avaliação sobre o seu conteúdo muito rápido. Porque o fato de você publicar ou imediatamente ou no próximo dia, nas próximas horas, permite que aquilo que você criou ainda está muito fresco na sua cabeça. E se o negócio for mal, por exemplo, né, porque a falta de engajamento é um tipo de feedback. Significa que o negócio não ficou legal, né, não encaixou. Então, quando você tem esse curto espaço de tempo para receber os feedbacks, é muito legal, porque no dia seguinte você vai estar produzindo de novo. Então, você já tem a oportunidade de usar a criação do dia anterior, o feedback que você recebeu em cima dela, e aplicar algumas mudanças no dia seguinte. Cara, eu acho que o título que eu escolhi pro artigo que eu fiz, pro e-mail que eu enviei, não ficou tão legal, né? Porque não teve tanta taxa de abertura aqui num caso hipotético. Então você capricha mais no título de e-mail, percebe? Então você vai fazendo isso e honrando esse compromisso todos os dias, publicando ele nessa cadência. Esse é o passo 2. Né? Você declarou o compromisso no passo 1 e no passo 2 você fez, então, né, no exemplo que eu dei, na primeira hora de trabalho, é suficiente para fazer uma boa peça de conteúdo, né? Na maioria das plataformas, na maioria dos formatos. Claro, você vai ficando melhor com o tempo. Né? Mas dá para fazer. Então, você gastou essa primeira 1 hora e vamos dizer que você publicou imediatamente. Maravilha! Isso já significa você fazer o passo 2, honrar esse compromisso público todos os dias. A minha sugestão para você é escolher um único formato de conteúdo para fazer isso. Eu vou deixar aqui no card a indicação de um vídeo onde eu falo sobre isso, o porquê eu acredito que se você não é avançado, se você não se considera uma pessoa avançada na produção de conteúdo, eu sugiro fortemente que você se concentre em um único formato de conteúdo, em uma única plataforma. Por quê? Porque dessa maneira você vai aprender mais rápido, você vai se dar o direito de ficar realmente bom em uma única coisa. Em vez de você ficar distraído com stories, com live, com não sei o que, cara, 90% do seu tempo criando, você se concentra em um único formato e acabou, para masterizar aquele formato. Né? Então, além disso, mantenha-se firme por 30 dias antes de pensar em mudar esse formato. E aí a gente vai para o passo 3. O passo 3 é muito simples também. Tenha um acervo de ideias. Né? Mantenha com você um banco de dados, né? um apanhado de ideias registradas de conteúdo que você pode fazer. Então, hoje em dia, né, com inteligência artificial, é muito fácil você levantar isso. Né? Existem inúmeras técnicas, eu não vou me apegar muito nesse tema, nesse vídeo, de como que você pode construir esse acervo de ideias. Eu vou indicar um outro vídeo onde eu falo mais sobre isso, né, sobre a estratégia de conteúdo de uma página. É muito interessante, você pode ver aí, clicar e assistir. Mas o ponto é esse, é ter esse acervo de ideias. Por quê? Criando todo dia, nem sempre você vai ter uma ideia fresca, pronta para ser executada. Né? Nem sempre você tem uma ideia nova ali que é mais fácil de produzir. Essa é a verdade. É muito mais fácil você produzir um conteúdo quando você tem a ideia, naquele momento você já produz, é muito mais fácil quando isso acontece, do que quando você registra no acervo. Mas o acervo ele é importante para momentos onde você não tem inspiração nenhuma, você não está afim de produzir conteúdo, mas você é um adulto responsável, né, que cumpre a sua palavra e busca agir como um profissional. Então, mesmo sem vontade, mesmo sem inspiração, você vai criar. E aí, qual é a muleta que você utiliza nessas situações? O seu acervo de ideias. Então, eu gosto de manter no Notion, né, um banco de dados com um monte de ideias, um monte de referências, ideias que eu tive conversando com
com alunos, com mentorados, respondendo clientes, ideias que eu tive, vendo filme, lendo livro, outras coisas, ideias que eu vi a partir de conteúdo de outras pessoas, eu anoto tudo lá, né? Caso contrário, se você não faz isso, você abre uma margem de risco muito grande para o seu hábito criativo, né? Esse hábito de criar todos os dias. Então, mantenha esse seu acervo de ideias. Por fim não, quarto passo, né? Eu falei que o quinto era o melhor passo, estamos no quarto passo já. Passo 4, decore receitas de conteúdo ou fórmulas de conteúdo, né? Aqui a gente entra numa questão polêmica, né? Eu não me lembro agora se eu falei, eu devo ter falado em algum dos vídeos recentes sobre isso, mas eu não lembro qual. Dane-se, não tem problema. O ponto é, eu sou a favor de que você, sim, decore, né, domine um jeito específico de criar conteúdo, uma fórmula de conteúdo. Aí eu sei que essa palavra-chave, essa keyword, ela ativa uma polêmica, né? Tem pessoas que discordam, tem pessoas que dizem que aí você é só igual a todo mundo, etc, etc. Bom, eu já falei, eu certamente já falei sobre isso, agora eu não lembro, acho que foi em algum vídeo da semana passada, que eu até citei o David Ogilvy, mas eu não vou citar de novo. Se você ficou curioso, você vai ter que ver um dos vídeos da semana passada e encontrar, caso não tenha visto. O meu ponto com o passo 4, para não fugir aqui do fio da meada, é as fórmulas de conteúdo são estruturas validadas, né, para se criar conteúdo. Vou te dar a fórmula mais batida, mais clássica e que funciona, continua funcionando, que são as listas. Se você parar para reparar, né, se você reparar bem, esse vídeo que eu estou fazendo aqui com você, ele é uma lista. Eu estou te dando 5 passos para você criar conteúdo todos os dias sem burnout. Olha que maravilha. É uma lista. E esse formato de conteúdo, essa fórmula de conteúdo, dá para dizer assim, ela é a mais fácil de ser executada e é a que eu sugiro para a maioria das pessoas, né, para a maioria dos meus mentorados, inclusive, porque ela é muito fácil de fazer e ela é muito fácil de ser consumida. Cara, você só precisa, né, organizar uma lista de itens sequencialmente, né, ou não, né, pode ser, não precisa ser passos, né, porque os passos eles pressupõem algo sequencial, como eu estou falando aqui para você, mas não precisa, pode ser só uma lista, um apanhado de ideias. O meu ponto é, você dominando uma fórmula, eu sugiro lista, mas você pode buscar outras, não vou detalhar outras aqui, né, dei um curso inteiro sobre isso, com as 12 fórmulas clássicas de conteúdo, mas não vou entrar nesse ponto. Eu sugiro que você domine uma, né? Vou te dar um spoiler de 4, então. Lista é uma. Tutorial, ensinando as pessoas a fazer outra coisa, é uma outra fórmula de conteúdo. Opinião é uma terceira. E história é uma quarta. E se você consegue misturar tudo isso em um conteúdo só, certamente você já é uma pessoa mais avançada, né? Você já é alguém que já domina a linguagem, domina como se comunicar, etc, etc. Não é o que eu sugiro para quem é iniciante intermediário, certo? O que eu sugiro para os iniciantes intermediários, que eu sei que é a maioria das pessoas, uma fórmula de conteúdo. E vá na lista. Então, se você domina, se você decora, se você sabe como fazer uma boa lista, que apesar de ser fácil, tem uns macetinhos, você vai criar muito mais rápido, percebe? A sua agilidade produzindo conteúdo vai ser importante para essa criação diária, para você se manter no jogo. Então, decore uma fórmula de conteúdo, domine uma fórmula de conteúdo e não se preocupe em parecer, sei lá, que você está copiando alguém. Não viaja nessas coisas, esquece. Passo 5. E esse que eu disse que é o fundamental, que eu acho que é o principal, não é? Eu acho que é o que faz a grande diferença. O passo 5 é você arrumar alguém para encher o seu saco. Perdoe o meu francês, mas é isso mesmo. Arrumar alguém para encher o seu saco. Você precisa ter senso de responsabilidade. E isso é particularmente desafiador para muita gente que começa a criar conteúdo, né? Para quem eu converso aqui, pessoas com mais de 25 anos, pessoas que ou já são profissionais do digital, né? Prestam serviço no digital, ou coisas do gênero, ou então veio de uma carreira, vamos dizer assim, tradicional, né? Passando por faculdade, de repente pós-graduação, trabalha como CLT ou não, empreende fora ou não, coisa assim. Esse público que eu falo,
eu sei que é particularmente difícil criar conteúdo justamente por causa desse senso de responsabilidade. Mas não é porque essas pessoas com quem eu falo, possivelmente você que está me ouvindo agora, eu não quero dizer que você é um irresponsável. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que você já tem responsabilidade. Certo? Você tem o seu emprego formal, ou você tem a sua principal fonte de renda, enfim, você tem outra demanda profissional na sua vida que te toma muito tempo, toma muita energia. E aí você, como uma pessoa bem ambiciosa no bom sentido, né? Uma pessoa que quer mais, que, eu quero construir minha audiência, eu quero construir um novo negócio, eu quero expandir o meu negócio através do marketing de conteúdo, porque eu vejo os vídeos do Wilson e eu concordo com ele e tal. Então, é razoável, é um desejo, válido pra caramba. Só que aí qual é o problema? Como você tem outros pratos girando, que são muito mais pesados e importantes, você dá um jeito e começa a criar conteúdo. Beleza. Só que quando o prato principal que está girando, ele começa a pesar e pesar, ou seja, as suas obrigações profissionais que colocam comida na mesa da sua família, elas começam a pesar porque a vida acontece, é natural que essas coisas aconteçam, o que você larga? Você larga a criação de conteúdo. Então, esse senso de responsabilidade, né, que eu digo aqui no passo 5, que é encontrar uma pessoa para te encher o saco sobre, e aí, você está criando conteúdo todo dia? Isso é importante, porque assim você vai ter alguém te cobrando, no bom sentido, né, te motivando, indo junto com você, para te lembrar que você faria aquilo que você disse que ia fazer. Né? Então, assim, o trabalho criativo, ele é muito solitário. Né? Criar conteúdo, na maioria das vezes, é bastante solitário. Claro, há collabs, né? Você pode fazer parcerias com outras pessoas e tudo mais, mas, no geral, o trabalho criativo é muito solitário. Então, qual que é a minha... Aliás, eu acredito tanto nisso, né, que as mentorias que eu dou, a minha mentoria individual, né, eu só dou mentoria individual, eu ofereço isso. Essa é uma das entregas. Né? Eu me coloco à disposição. Eu vou cobrar o meu mentorado. Por quê? Porque ele, junto comigo, entendeu que criar conteúdo, por exemplo, é o caminho. Né? Então, como uma pessoa adulta, responsável, madura, nós conversando e falando, faz sentido criar conteúdo? Beleza. Aceitamos aqui qual é a estratégia. Então, depois cabe a mim, como mentor, perguntar, e aí, fulano, como é que tá indo as coisas? Por que você não publicou conteúdo nos últimos dias? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, eu vejo isso como o meu papel como mentor. E também acredito tanto nisso que, sabendo que eu não consigo escalar a minha hora, né, como esse atendimento personalizado, artesanal, como eu gosto de dizer, eu criei uma comunidade. Porque a comunidade, ela imprime também esse senso de responsabilidade. Porque as pessoas vão ver os seus colegas, vão ver amigos, né, vão ver até possíveis parceiros de negócios ali trabalhando, criando conteúdo. Naturalmente, isso vai se fortalecendo. Citei também em algum dos vídeos recentes sobre um desafio que eu fiz um tempo atrás sobre os 30 carrosséis em 30 dias. Né? Então, eu reuni um grupo de alunos, a gente estava no WhatsApp, tinha encontros semanais, e a nossa missão era muito simples. Era publicar 30 carrosséis em 30 dias. Cara, 90% dos participantes do grupo conseguiram cumprir o desafio. E isso foi fantástico. Isso se deu, né, analisando, vendo ali as interações, vendo os números, o feedback, isso se deu por conta do grupo. Um grupo unido em busca de um resultado, ele é muito mais forte do que uma pessoa sozinha. Né? Então, esse passo aqui, essa é a minha sugestão para você criar conteúdo todos os dias sem burnout, eu acho que ele é fundamental, porque o trabalho criativo ele costuma ser solitário. Então, busque uma comunidade, a minha, na data da gravação desse vídeo, ela só está aceitando pessoas a convite, né? Ou seja, eu e minha equipe estamos convidando as pessoas que a gente gostaria que fizesse parte da comunidade. Então, em breve, talvez você que está vendo possa ser convidado, ou possa ter essa possibilidade, você aí considera, mas o fato é, busque alguém para te encher o saco. Né? Isso vai te ajudar, especialmente na questão do burnout, para evitar que você tenha um burnout.
é alguém com quem você pode conversar, e a comunidade, né, ou uma mentoria é própria disso, né? Isso vai dificultar a sua desistência, porque vai ter momentos que vai ser difícil, vai ter momentos que vai ser chato, vai ter momentos que você não vai querer produzir, não porque você é um irresponsável, mas porque você já tem responsabilidades demais muitas vezes, né? Você que está nessa faixa aí dos mais ou menos 30 anos ou mais e tal, cara, família, né, e outras coisas acontecendo, é difícil mesmo. Então, esses são os 5 passos que eu te sugiro. O passo 1 é declarar o seu compromisso, o passo 2 é honrar o seu compromisso publicamente, postando o mais rápido possível aquilo que você produziu. O terceiro passo é ter um acervo de ideias. O quarto passo é decorar as fórmulas de conteúdo para que você produza com agilidade. E o passo 5, finalmente o último passo, é você encontrar alguém para te encher o saco, para te ajudar a ter esse senso de responsabilidade e honrar a sua própria palavra, não é? Nesse aqui, um pouco, né, puxando mais aqui na descrição do problema, vamos dizer assim. Então, esse é o resumo. Eu ouso afirmar para você que você vai ver sua vida profissional prosperar radicalmente como nunca experimentado antes, se você seguir cada um desses passos. Certo? Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para mandar para alguém, para me deixar um comentário, para interagir aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você chegou até aqui. Pô, acredito que você gostou do conteúdo, que valeu a pena. E vamos nessa. Tamo junto. Até o próximo vídeo.